Aula 12. Conteúdo. Identificar tese de um texto e estabelecer relação com os argumentos oferecidos para sustentá-la. Habilidade. Descritor 19. Identificar a tese de um texto. Descritor 20. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Reconhecer a tese defendida em um texto. Reconhecer estratégias argumentativas utilizadas em um texto. Boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, muito importante para vocês que brevemente farão o Enem e também participarão de outras avaliações externas. O Enem precisa que o aluno tenha uma descrição, o aluno tenha uma habilidade, o aluno tenha a competência de fazer uma dissertação, construir um argumento que vá defender a sua tese. Então, falando sobre tese e falando sobre argumento, relembramos que todos os dias em nossa vida, em todo momento, acontecem coisas ao nosso redor e nós nos posicionamos. Observe, pense, relembre alguma coisa na sua vida hoje que aconteceu e você se posicionou contra ou a favor. No momento que nós nos posicionamos contra ou a favor algum acontecimento, alguma notícia, nós temos um embasamento, consciente ou inconsciente. Agora, trazer esse argumento, trazer essa forma de opinião para o texto, para a dissertação, dentro dos moldes que é exigido no Enem, aí precisa de prática. E isso nós vamos falar hoje. A tese é o posicionamento que o autor do texto tem em relação ao tema. O tema é o assunto que está sendo tratado no texto, porém, dentro do texto, dentro daquele tema, o autor se posiciona a favor ou contra. E depois ele vai precisar buscar argumentos para fundamentar, para reforçar, para defender aquele posicionamento dele. Vamos ver então nosso slide. Defesa de um determinado posicionamento. Como eu disse, dentro da dissertação, do texto dissertativo, nós precisamos lembrar que nós temos que ter um posicionamento, seja a favor, seja contrário, nós vamos ter esse posicionamento. E precisamos, então, defender esse nosso ponto de vista. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva. Eu me posiciono, eu tenho uma tese, mas eu vou precisar encontrar argumentos plausíveis, verdadeiros, para que a minha tese seja defendida e eu convença o meu leitor que eu estou certa, que o meu posicionamento é o correto. Então, precisa ter relevância e consistência na sua posição, ok? O que é o conceito do que é a argumentação? A tese nós vimos que é uma proposição de convencimento. E a argumentação? É uma organização discursiva com características próprias que a diferencia de outros modos de organização do discurso, como a narração, a descrição e a explicação. Nós sabemos que são textos diferentes, gêneros textuais diferentes que têm a sua organização diferenciada. Por isso que são classificados em tipos diferentes. Cada um deles tem um objetivo, uma intencionalidade, não é? Dentre suas características, o argumento, dentro das suas características principais, a argumentação inclui a negociação de argumentos a favor ou contrários a um ponto de vista, objetivando chegar a uma conclusão. Você sabia que hoje em dia, no nosso tempo contemporâneo, as pessoas estão correndo atrás do corpo perfeito? É o que mais a gente vê, inclusive na própria televisão, né, professora? Hoje, a busca, né, pela vaidade, pelo corpo perfeito, ela é cada vez mais intensa, né? Uma prova disso são as redes sociais, onde as pessoas tiram os selfies, né, tiram várias fotos. Uma outra prova também são as academias lotadas, né? As pessoas estão em busca, claro, de uma qualidade de vida, de ter, né, saúde, mas elas também buscam a parte estética, né, que é a beleza também. Isso. Essa busca desenfreada pelo corpo perfeito está levando adolescentes a fazer cirurgias plásticas desnecessárias. Aumentaram
141%, professor, o número de cirurgias plásticas desnecessárias em adolescentes. Questão de saúde pública, inclusive. Questão de saúde pública. Então, as pessoas estão em busca do corpo perfeito, não é? Então, nós precisamos pensar que quando acontece algo, nós nos posicionamos e buscamos ter um posicionamento. Nós somos contra, somos a favor. Então, a gente percebe que a busca pelo corpo perfeito, a diminuição da menoridade, não é? Da maioridade penal, a redução dessa maioridade penal traz a nós uma reflexão a respeito de todos esses posicionamentos. Somos a favor, somos contrários a tudo isso. Vemos também que estão querendo rever a lei do desarmamento no Brasil, professor. Estão buscando uma lei, está tramitando uma lei, eles estão votando essa lei para que todo brasileiro possa andar armado. Sou a favor ou sou contra? Você é a favor ou é contra? Então, nós temos um texto bastante interessante que vai nos mostrar a respeito dessa questão de tese e posicionamento. Sempre que nós lemos algo, sempre que acontece algo, nós temos nossa opinião, nós formamos nossa opinião. E a nossa opinião ela pode ser formada a partir da opinião de outras pessoas também, que vão contribuir para a nossa visão de mundo, releitura do mundo, não é? Temos um texto interessante aqui, o ouro da biotecnologia. Até os bebês sabem que o patrimônio natural do Brasil é imenso. Regiões como a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica, ou o que restou dela, são invejadas no mundo todo por sua biodiversidade. Até mesmo ecossistemas como o do Cerrado e da Caatinga têm mais riqueza de fauna e flora do que se costuma pensar. A quantidade de água doce, madeira, minérios e outros bens naturais é amplamente citada nas escolas, nos jornais e nas conversas. O problema é que tal exaltação ufanista, abençoado por Deus e bonito por natureza, que nos remete a uma música antiga, né? É diretamente proporcional à desatenção e ao desconhecimento que ainda vigoram sobre nossas riquezas. Estamos entrando numa era em que muito mais do que nos tempos coloniais, quando o pau-brasil, ouro, borracha, etc., eram levados em estado bruto para a Europa. A exploração comercial da natureza deu um salto de intensidade e refinamento. Esta revolução tem um nome: biotecnologia. Com ela, a Amazônia, por exemplo, deixará em breve de ser uma enorme fonte potencial de alimentos cosméticos, remédios e outros subprodutos. Ela o será de fato e de forma sustentável. Outro exemplo, os créditos de carbono que terão de ser comprados do Brasil por países que poluem mais do que podem, poderão significar forte entrada de divisas, de dinheiro para o país, não é? Com sua pesquisa científica carente, indefinição quanto à legislação e dificuldades nas questões de patenteamento, o Brasil não consegue transformar essa riqueza natural em riqueza financeira. Diversos produtos autóctonos, como o cupuaçu, já foram registrados por estrangeiros, que nos obrigarão a pagar pelo uso de um bem original daqui, caso queiramos e saibamos, não é? Produzir algo em escala com ele. Além disso, a biopirataria segue crescente. Até mesmo os índios deixam que plantas e animais sejam levados ilegalmente para o exterior, onde provavelmente serão vendidos a peso de ouro. Resumo da questão: ou o Brasil acorda para a nova realidade econômica global, ou continuará perdendo dinheiro como fruta no chão. Então, nós pudemos ver nesse texto que o Brasil é rico, temos riquezas, muitas riquezas. Porém, a tese que esse autor, o autor Daniel Pisa, do estado de São Paulo, está defendendo, voltando ao texto lá no início, na parte azul,
Temos a tese. Então, o que ele está defendendo aí? Na primeira parte, em azul, com sua pesquisa científica carente, em definição quanto à legislação e dificuldades nas questões de patenteamento, o Brasil não consegue transformar essa riqueza natural em riqueza financeira. Isto aí nós estamos vendo que é o argumento que ele está usando. Este é o argumento. Por quê? Que o Brasil não consegue se tornar autossuficiente financeiramente, não consegue transformar os bens materiais que tem no Brasil para questão financeira, para ser autossuficiente financeiramente. Por quê? Então, neste argumento aí em azul, que nós vamos rever novamente aí, ele está explicando os porquês. Uma das razões é porque a pesquisa científica é carente. O governo não incentiva, não investe em pesquisa. As pesquisas são poucas, não é? A indefinição quanto à legislação. Muitas coisas, muitas pesquisas que são feitas, não tem a legislação que a defenda, que a assegure direitos. E as dificuldades nas questões de patenteamento, como aconteceu com a nossa seringueira, não é? Então, olha, com o látex. O Brasil não consegue transformar essa riqueza natural em riqueza financeira, justamente por essas questões. Diversos produtos que são daqui, autóctonos, quer dizer que é do lugar, é próprio do lugar, como o cupuaçu, já foram registrados por estrangeiros. E nos obrigarão a pagar pelo uso de um bem original daqui, caso queiramos e saibamos, não é? Produzir algo em alta escala, em grande escala com ele. Além disso, a biopirataria está continuando. A biopirataria começou quando foram roubados as 700 mil mudas, né, das seringueiras que foram levados para o continente asiático. Mas começou aí e continua até hoje. Até mesmo os índios deixam que plantas e animais sejam levados ilegalmente para o exterior. São os argumentos que o autor usa para defender a tese. Voltando no início do texto, o problema, olha aí, o problema que tal exaltação ufanista, abençoado por Deus e bonito por natureza, é diretamente proporcional à desatenção e ao desconhecimento que ainda vigora sobre nossas riquezas. Então, essa é a tese, ok? Então, nós podemos perceber que podemos desenvolver a tese e desenvolver a argumentação para defender nossos posicionamentos. Dentro da dissertação para o Enem, existem vários tipos de argumentação. Para cada tipo de tema, nós podemos usar uma argumentação adequada. Vamos ver alguns exemplos? Temos vários exemplos aí de tipos de argumentação. Uma delas é de autoridade, que nós vamos usar citações. Citações de autoridades no assunto do qual nós estamos falando. Então, nosso argumento será embasado por citações. Mas não esqueçam, a citação, se for direta, precisa estar entre aspas, e se não for direta, for indireta, não precisa aspas. Mas só vai ser indireta se você não souber como ela é exatamente. Aí você fala com suas palavras, mas não esquece de colocar o nome do autor. E não esquece também que não podemos pôr mais de 2 citações, porque aí o texto será de outras pessoas, não seu. Você perde a autoria do texto. Vamos ver um outro tipo de argumentação. Temos trajetória histórica. A trajetória histórica são para temas que eu posso buscar lá no passado. Informações que eu posso trazer ao longo da história até o tempo presente. E aí eu vou poder relatar fatos e trazer o leitor, situar o meu leitor no tempo para que ele possa ter uma melhor dimensão de tudo aquilo que eu estou argumentando para defender a minha tese, certo? Tem mais um tipo também de argumentação, que é a refutação. Contestar uma ideia ou uma citação conhecida. Engana-se quem imagina que não se possa contrariar um tema proposto. Pode-se e deve-se expressar livremente suas opiniões. Só assim haverá registro real de seu pensamento. Só encontramos coerência verbal eficaz quando somos verdadeiros no que nos dizemos. Se a proposta é a favor de algum tema, nós podemos refutar, podemos encontrar argumento, podemos encontrar embasamento para ir contra aquela proposta, contra aquela lei.
ir contra aquela citação, aquela afirmação de um político, de alguém da lei, para poder argumentar e embasar a minha tese. Eu posso ser contra, sim, aí eu estarei refutando aquele tema, aquela citação, aquela lei da qual eu não concordo. Por exemplo, agora foi votado a diminuição da maioridade penal. Eu sou contra ou sou a favor? Todos votaram lá e foi a favor. Eu sou contra. Então, eu quero encontrar argumentos que vai fundamentar o meu posicionamento. Se eu sou contra, eu tenho que comprovar com fatos, com estatística, com citações, com leis, com exemplos, que o meu posicionamento é o correto. Então, eu vou contra algo que foi afirmado. Isto é refutação. Então, há vários tipos de argumento que nós podemos construir a partir do tipo de tema. Se eu conseguir adequar a minha argumentação, o meu tipo de argumentação ao tipo de tema, a minha redação será muito bem vista. Será uma redação muito bem construída e muito bem vista pela banca. Eles vão apreciar. Os examinadores das bancas do Enem, eles apreciam muito refutação, argumentação por trajetória histórica e também a argumentação por bilateralidade, aquela que você mostra os dois lados da questão, o lado positivo e o lado negativo. Isso vem mostrar para o examinador, para quem está lá na banca corrigindo, que o aluno tem conhecimento, tem bastante conhecimento para embasar o seu argumento. Então, argumentar da forma correta, argumentar do tipo de argumentação adequado ao tema, vai fazer com que o seu texto fique rico, muito bom, um bom candidato para entrar para a universidade, ok? Então, nós vimos aí tese, que é o posicionamento do autor. Sou contra ou sou a favor? Lembrando sempre, eu sou contra ou sou a favor? Mas dentro da minha dissertação, jamais usarei primeira pessoa. Nunca usarei a primeira pessoa do singular. Usarei sempre a primeira pessoa do plural ou terceira pessoa. Nunca a primeira pessoa do singular. O texto é a minha opinião, é a forma como eu vejo, é o meu posicionamento, mas eu não falo por mim, eu falo pelo coletivo. Então, a dissertação para o Enem, ela é minuciosa, bastante trabalhada, mas quando você treina os tipos diferentes de argumentação, você começa a descobrir o prazer de escrever. Como nós pudemos ver, o texto dissertativo, ele tem um tema e o autor do texto, ele vai se posicionar contra ou a favor daquele tema e vai desenvolver argumentos que vai embasar, que vai defender o seu posicionamento. Esta é a redação que ingressa para a universidade. Cada tipo de tema tem um tipo de argumento adequado. Vamos pesquisar, vamos treinar, ok? Obrigada, então. No final da aula de matemática, nós nos revemos, tá bom? Até daqui a pouco.